Olá, bem-vindos ao canal. Déficit de atenção com hiperatividade é uma entidade problemática para as crianças, particularmente no que diz respeito à escolaridade, né? Acomete mais ou menos cerca de um pouco mais, pouco menos, de acordo com os autores, de 5% das crianças de todo o mundo, mais ou menos, né? E representa um problema de bastante difícil controle, cuidado para com seus pais, né? E então os neuropediatras são quem cuidam bastante das crianças portadoras com déficit de atenção e hiperatividade. Porém, como pediatra e ao longo dos anos eu acumulei uma série de conhecimentos que podem ser benéficos para as crianças com TDAH, e então eu quero dar essas dicas aos pais, né? Primeiro de tudo, há nessas crianças que se ter muito cuidado com o sono. As crianças não podem ter débito de sono. Diz-se déficit de sono quando uma noite não se dormiu bem, e débito de sono se diz quando as noites com déficit de sono vão se acumulando, né? O débito de sono prejudica muito a cognição de uma criança, a capacidade atencional da criança e também a sua impulsividade aumenta muito quando ela se encontra em débito de sono. E no mundo moderno é muito comum hoje em dia o débito de sono crônico, né? As crianças pequenas, com uma certa frequência, elas, porque não dormem bem ou porque dormem pouco, elas experimentam um estado de agitação, uma turbulência que às vezes pode até ser interpretado como hiperatividade, sem a criança, na verdade, sofrer de déficit de atenção e hiperatividade. Simplesmente ela se torna turbulenta porquanto não dorme bem. Já a criança maior, de que 6, 7 anos, né, não dormindo bem, não fica muito turbulenta, mas fica irritadiça, e também fica cansada, aparentando apresentar então um déficit de atenção muito significativo, realmente, né? A criança pequena fica muito agitada, a criança grande fica muito mais parada e não prestando atenção nas coisas e não propensa a raciocinar bastante sobre os deveres, os problemas da escola, né? E no mundo moderno é muito comum, então, as crianças dormirem pouco. Recomendo com que vocês assistam um vídeo meu, outro, onde eu falo sobre os ladrões do sono da criança e do adulto, onde eu explico como é que se torna uma criança em débito de sono por questões da modernidade, né? E também explico em vários outros vídeos problemas de sono secundários à falta de disciplina e treino da criança para que ela durma melhor, né? A criança pode dormir mal por estilo de vida, falta de disciplina de seus pais e interatividade muito importante durante a noite, né? É fácil perder o sono à noite quando se está envolvido em atividades várias, assim, familiares, né? Esta situação, muito envolvimento de interatividade, ocorre no momento onde existe uma certa dificuldade para adormecer, que é a tal da zona proibida para o sono. Recomendo também que vocês assistam um outro vídeo onde eu falo sobre a zona proibida para o sono. Enfim, é muito fácil no mundo moderno as crianças terem cronicamente débito de sono. Isso piora extraordinariamente o déficit de atenção e hiperatividade. Além de estilo de vida que faz a criança dormir pouco, temos também vários distúrbios do sono. Temos a síndrome das pernas inquieta, temos a apneia do sono, muito frequentemente secundário adenoide amígdalas grande, mas também a obesidade infantil, cada vez mais comum, e também temos uma entidade denominada
idiopaticamente, não se sabe a causa, síndrome do sono inquieto da criança. Não é síndrome das pernas inquieta, não é apneia do sono, não obstante a criança dorme muito mal, muito agitada, né? Frequentemente não, ocasionalmente as crianças apresentam epilepsia do sono que conturba o sono e pode fazê-la dormir mal. Tudo isso daí vai prejudicar muito o déficit de atenção e hiperatividade da criança. Então, é fundamental que os pais de crianças com déficit de atenção e hiperatividade prezem uma noite de bom sono para os seus filhos constantemente. Há que se ter bastante disciplina. Déficit de sono definitivamente piora muito o déficit de atenção e hiperatividade. Outro particular que eu cheguei à conclusão trabalhando com meus clientinhos com déficit de atenção e hiperatividade é que eles não podem ficar muito tempo sem usar a inteligência, a cabeça, a cognição, não pode entregar-se ao ócio mental. Nós temos que feriados prolongados são comuns, sábados e domingos a criança não tem escola, férias muito prolongadas, e então nessas épocas, né, as crianças se entregam muito ao ócio. E eu digo a vocês que isso não é bom. Sempre é interessante que os pais mantenham a criança em atividade mental. Exerçam uma certa disciplina, uma certa persuasão, mas então durante os sábados, domingos, feriados prolongados, os pais que façam as crianças lerem um texto qualquer e interpretar de acordo com a idade da criança, façam um ditado para a criança, corrijam o ditado, apresentem contas para ela fazer, para ela aprender a tabuada. É muito interessante que os pais ensinem a tabuada para seus filhos, façam assim leituras de história do Brasil, história mundial e pequenos trechos, depois tome de seus filhos. É interessante em feriados prolongados, em sábados e domingos, e quando as férias se prolongam por mais de 7, 8, 10 dias, é interessante que diariamente, pelo menos meia hora, até idealmente 1 hora, a criança seja disciplinada para trabalhar com a mente, sobretudo em atividades que são da escola. Nos anos passados, ela está no 3º ano, faz atividades do 2º ano, do próprio 3º ano, né? Enfim, as crianças com déficit de atenção e hiperatividade precisam sempre dormir muito bem. E é muito importante que essas crianças não fiquem entregues com um tempo muito prolongado ao ócio mental. Manter a cabecinha das crianças ativa com meia hora, 40 minutos, 1 hora de trabalhos mentais relativamente às disciplinas escolares. São dicas que eu lhes digo que são interessantes para os pais de crianças portadores desse problema tão sério, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Muito obrigado por assistirem.